Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho da minha experiência sobre a amamentação da Monique. Bom, eu não sabia muita coisa sobre a amamentação, eu, sei lá, nunca tinha pensado muito nisso. Eu sabia que os bebês eram amamentados, claro, mas eu não sabia por quanto tempo, eu não sabia como fazer, quase nunca tinha visto alguém amamentar, enfim. Mas quando eu soube que estava grávida, eu pensei assim, vou amamentar, né? Porque pra mim era uma coisa óbvia, o bebê vai nascer, vou amamentar. Bom, então se eu vou amamentar, eu vou procurar me informar bastante sobre esse assunto. E no início da gravidez, algumas pessoas me contaram algumas experiências meio ruins. E aquilo começou a me deixar meio assustada. Teve uma amiga que disse que quando ela amamentou, o bico dela quase caiu, que sangrou muito, e que doía muito, etc. E foi só aí que eu soube que a amamentação causa dor. Até então, pra mim, eu achava que era super natural. O bebê nasce, você põe no peito e pronto. Uma prima minha, né, ela falou que o bebê dela pegou o peito super certinho desde a primeira vez e ela nunca teve problemas. Então isso me animou um pouco. Aí eu comecei a pesquisar como que podia dar certo, o que a gente fazia que dava errado e tal. E comecei a me informar em sites ou conversando com alguns profissionais da área que eu conheço de enfermagem. E, enfim, comecei a me informar sobre o assunto, porque eu queria muito amamentar. Pra mim era uma coisa óbvia, né? Eu vou ter um bebê, eu vou amamentar esse bebê. Então, enfim, comecei a me preparar. Aí, pesquisando que eu fui entendendo mais sobre esse mundo da amamentação. Muitas mulheres têm dificuldade realmente no início, quando o bebê não pega direito, o bico machuca e aí ele precisa cicatrizar para não doer mais, mas é difícil a cicatrização, já que o bebê mama constantemente quando é recém-nascido. Eu descobri também que chupeta e mamadeira não eram legais no início da amamentação, porque o bebê poderia se confundir com os bicos, né? Ela nasceu e foi uma alegria muito grande, não mamou logo que nasceu, o que me deixou muito triste, porque, enfim, como foi cesárea, não deu, mas depois pesquisando mais eu soube que dá sim para amamentar mesmo sendo cesárea, enfim. Depois de mais ou menos 5 ou 6 horas que ela nasceu, ela veio para ter a primeira mamada. E eu me lembro assim como foi. Eu lembro que eu estava muito assustada. E graças à minha amiga que trabalhava lá no hospital onde eu tive o bebê, que teve muita paciência comigo e com ela, a primeira mamada foi incrível. Foi muito legal, eu me lembro muito bem. A sensação a princípio foi muito esquisita, porque a sucção do bebê é bem forte. E eu achei aquilo muito esquisito. Mas não doeu. Não doeu, foi difícil a pega no começo, a gente teve que tirar ela um pouquinho do peito algumas vezes até ela conseguir pegar direito, né, pra sair o colostro. E aí ela chorou um pouquinho, né, porque ela tava no meio, mamando e a gente tirava e tal, mas ela mamou por 1 hora. Mamou por 1 hora a primeira vez e foi muito legal, eu fiquei muito feliz porque tava dando certo. Depois disso ela dormiu um montão e aí ela mamou mais ou menos às 6 da tarde ou 5 e aí ela só foi mamar de novo às 11 da noite, porque ela dormiu bastante, ficou bem tranquila. A segunda mamada eu dei sozinha, meu esposo já estava dormindo, era noite e ela estava fazendo assim com a mãozinha. E eu fiquei pensando, será que isso é fome? E só depois eu fui descobrir que é um reflexo, né? Os bebês têm reflexo de sucção, então eles sugam bastante a mão, qualquer coisa. Eu lembro que ela sugava até qualquer coisa que viesse à boca dela, até a gola assim da roupa, se ficasse muito sobressalente, ela chupava, porque é um reflexo, né, deles. E é muito bom aproveitar esse reflexo, colocar bastante o bebê ao peito para que haja estímulo, né, das glândulas e do hormônio
bastante cólica enquanto eu amamentava, e isso era uma coisa que eu sabia que ia acontecer. O útero vai se contraindo para voltar ao tamanho normal e dói bastante. Mas é suportável, nada que eu não tenha passado em alguma menstruação aí. Então a segunda mamada eu dei sozinha, foi super tranquila também, deu super certo. Ao longo da madrugada eu amamentei mais 1 ou 2 vezes, ok, deu certo. De manhã também. À tarde a coisa foi no primeiro dia, né? No segundo dia a coisa foi ficando meio tensa. A coisa foi ficando meio tensa porque eu comecei a receber visitas, o que é muito bom. Mas aí eu parei de prestar atenção nela enquanto ela mamava, e aí ela foi começando a pegar errado. Ela não pegava todo o bico, aliás, toda a areola, né? Começou a pegar só o bico, e como aquilo não estava me incomodando e eu também não estava prestando muita atenção, eu deixei. Só que aí, da outra vez que ela foi mamar, foi horrível, porque aí já estava machucado. Então foi horrível, eu comecei a ficar assim muito nervosa, porque aquilo doía demais e eu sabia que o choro dela só eu podia acalmar, e com o peito, né? Nossa, eu me lembro ainda da sensação. Então, além da cólica, eu ainda estava sentindo uma dor horrorosa no peito, e eu sabia que era porque ela tinha mamado errado uma vez foi suficiente para ela mamar errado a segunda, e aí eu não conseguia posicionar direito, né? Lá na maternidade, à noite, fica muito movimento, inclusive meu quarto ficou cheio de visitas à noite, então eu não tive muito apoio das enfermeiras nesse momento, não tive ninguém. Então eu fui me virando como eu pude, né? E aquela noite foi horrível, porque a Monique ficou muito nervosa. Acho que é por causa da pega mesmo. Eu não sei se sai a mesma quantidade de leite quando pega direitinho e quando não pega. Então ela começou a ficar muito nervosa. Ela estava agitada com aquele monte de visitas que nós recebemos, eu também estava. E a nossa madrugada foi horrível. Foi terrível, porque eu não queria amamentar devido à dor, mas eu sabia que eu precisava, porque ela estava com fome e ela precisava se acalmar, o peito acalma o bebê, né? Então eu passei por muita dor. E no outro dia eu conversei com as enfermeiras e comecei a fazer compressa de chá de camomila nos seios e passar bastante pomadinha, e a concha acabou ajudando porque eu passava a pomada, e aí para não ficar atritando com o sutiã, a concha ajudou nessa questão. E agora eu entendo porque muitas mulheres desistem, porque, gente, quando você vê aquela mamadeira saciando a fome da sua filha e ela dormindo depois de tomar aquela mamadeira, realmente a gente se sente tentada a continuar assim, mas eu não queria, eu queria amamentar. E eu falei, eu vou continuar porque eu já sabia que ia doer. Algumas mulheres relatam que ficam 15 dias com dor e outras disseram que ficavam 1 mês. Então eu falava, nossa, eu tô só no 3º dia, eu vou continuar. E tudo bem. Naquela madrugada desceu o meu leite. E eu nem sabia que isso ia acontecer. Eu achava que, sei lá, ia ser uma transição natural, assim, que do colostro ia pro leite e eu nem ia perceber a diferença. Eu nem tava pensando muito nisso, pra falar a verdade, só que eu comecei a achar os meus seios muito inchados e muito doloridos, como se tivessem várias pedras nele, né? E uma amiga muito querida, outra amiga maravilhosa que eu tenho, veio aqui em casa e me ajudou a ordenhar bastante o leite, porque precisava tirar o excesso, né? E aí me ensinou as massagens, doeu bastante, mas aliviou muito, né? E aí quando eu vi aquele leite assim branquinho, eu fiquei tão feliz, porque tava dando certo, né? Enfim. Mas eu achei engraçado eu nunca ter pensado nisso, né? Tipo, meu era o colostro, agora ia virar leite. Enfim, meus seios ficaram muito cheios de leite, muito cheios. Eu realmente tive bastante leite, graças a Deus. E à medida que ia acumulando, eu ia fazendo as massagens, né? Massageando assim, ordenhando também para que saísse. Não usei a bomba em nenhum momento, poderia ter usado, mas eu não tinha, nem comprei, então... Comprei uma manual que doeu muito, então larguei. E continuei. Depois, Monique nasceu no domingo. Na sexta,
Pro sábado, meu peito já estava melhor. Como estava saindo bastante leite, ela já não sugava com tanta força, porque ele saía com muita facilidade, então isso ajudou bastante. Eu continuava fazendo as compressas, continuava com a pomada, tudo, mas, enfim, melhorou. E melhorou mais rápido do que eu imaginava. Eu tava esperando ainda 15 dias, 20 de muita dor, e melhorou. E eu lembro que a minha amiga, que veio me ajudar em casa, falava: calma, você vai ver, daqui a um tempo você vai amamentar, atender o telefone, cozinhar. Eu falava: como? Porque o momento de amamentar era tão tenso pra mim. Meu esposo vinha e colocava a Monique, e quando a gente via que ela tava com a boca errada, a gente tirava e colocava de novo, e ela chorava. Enfim, a posição que eu achei melhor, assim, pra amamentar sem dor foi deitada, né? Então toda vez que eu ia amamentar, eu deitava na cama com ela. E isso foi melhorando, ajudando bastante a achar essa posição em que ela conseguisse abocanhar direitinho. Isso foi fundamental. E a paciência dele também, colocar a Monique sempre certinha e me ajudar, foi fundamental. E realmente, eu amamentei por 1 ano, 1 mês e 25 dias. E de fato, chegou um momento em que eu atendi o telefone, cozinhava, abria a porta, fazia 1000 coisas com a Monique mamando. Incrível, né? No começo aquela tensão, eu só conseguia sentada com os braços de tal posição ou deitada, enfim, depois isso passou, né? E eu amamentei bastante por 6 meses, por quase 7 meses exclusivamente. Não me arrependo. A Monique foi uma criança muito apegada ao peito, gostava muito de mamar e eu tinha muito leite, então eu não negava. Eu fiz livre demanda, que foi muito cansativo, mas mesmo assim é uma época que eu sinto falta, que eu tenho saudades. Na época eu chorei muito, eu me sentia muito cansada, exausta, porque durante a noite eu precisava levantar para amamentá-la várias vezes. Ela não tinha uma rotina. Algumas amigas diziam: ai, meu filho mama de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas. A Monique não tinha um intervalo certo. Ela mamava assim sempre que ela chorava. Na verdade, a gente começou a fazer assim: ela mamava por mais ou menos 40 minutos e geralmente dormia. Se em 1 hora ela acordasse, eu não dava de novo. Eu tentava fazer um intervalo de 1h30, 2 horas. Para eu poder descansar um pouco também e para eu saber se era realmente fome ou o que era que estava fazendo ela chorar, né? Nós acabamos descobrindo que ela tinha refluxo, porque ela começou a voltar muito leite, começou a aumentar muito, várias vezes. Inclusive, no início a gente começou a perceber que sempre que ela deitava no berço, ela acordava em poucos minutos, toda vomitada, e isso começou a deixar a gente muito preocupado, né, com o fato dela se afogar. Então, por mais ou menos 1 mês, ela dormia o tempo todo aqui, assim, a gente revezava com o Daniel. Foi muito cansativo pra mim e pra ele. De manhã nós parecíamos 2 mendigos, andando pela casa com o cabelo desse tamanho, de pijama, sem comer, sem tomar banho. Enfim, foi uma loucura, mas uma loucura boa, sabe? Tá, na época eu não achava boa, mas agora lembrando assim, foi uma loucura boa, porque se você parar pra pensar, foi uma fase só da nossa vida, sabe? Uma fase da vida da Monique. Agora ela tá com 1 ano e 3 meses, ela tá em uma outra fase totalmente diferente. E foi por um período só, não é a vida toda. Foi uma fase necessária pra ela, né? Inclusive pra nós, como pais, nosso amor por ela, já começa a ficar emocionada. Nosso amor por ela só aumentou, todos aqueles cuidados que a gente estava tendo com ela. Como eu disse, a Monique foi muito apegada ao peito, então até 1 ano ela acordava de madrugada várias vezes. Ao longo dos meses foi melhorando um pouco, mas não muito. Mas falando da amamentação especificamente, por um período eu fiquei muito tentada a dar a mamadeira para ela antes de dormir, para que ela dormisse por mais tempo à noite e eu pudesse descansar.
mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo dela largar o peito, porque eu não queria que fosse antes de 1 ano. Eu ficava naquele dilema. E eu ficava, aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco. E toda noite, lá no meio daquele cansaço, eu pensava, amanhã é o dia em que eu vou dar mamadeira. Mas aí o dia amanhecia, eu me arrependia e não dava. E graças a Deus eu não dei, porque depois de 1 ano eu comecei a dar, né, pra eu poder dormir um pouco. E em 1 mês e pouco meu leite secou. Então, quando eu estudei e me informei que a mamadeira e a chupeta podem atrapalhar a amamentação, isso é verdade. Principalmente a mamadeira, né? Porque aí a mamada que você daria no seu peito, você está dando na mamadeira. Então você não está estimulando. E a partir de um tempo, depois de 5 meses mais ou menos, o meu leite já não vazava. Ele só saía quando ela sugava. Ele enchia, eu sentia cheio, mas ela logo mamava e esvaziava totalmente. Depois que ela começou a comer, lá pelo 9º, 10º mês, aí ela ia ao peito e durante uns 30 segundos, 1 minuto ela ficava mamando e eu não sentia sair leite. Aí só depois é que vinha, então ainda estava estimulando. Com o tempo e com a diminuição das mamadas, realmente eu senti a diminuição do leite. E se eu fosse dar mamadeira, aí pronto, aí ia diminuir mesmo, né? Então, ainda bem que eu consegui aguentar até 1 ano, graças a Deus por isso. Minha filha é super saudável, a minha experiência com a amamentação foi maravilhosa, eu não me arrependo de ter amamentado minha filha. Durante 1 ano, eu e ela tivemos uma conexão incrível que mais ninguém no mundo vai ter com ela. Enfim, sou muito grata a Deus por essa experiência. Gostaria que tivesse sido por mais tempo, mas já fiquei muito feliz de ter amamentado minha filha por 1 ano, 1 mês e 25 dias. É isso. Amamentem, é difícil, mas não desistam. Dá muita vontade de dar leite artificial pra você. Muitas pessoas dizem, mas a mãe também precisa descansar e tal. Eu concordo, eu queria muito descansar, chorei muitas vezes e pensava, meu Deus, até quando eu vou aumentar? Mas hoje eu penso, foi só 1 ano, sabe? Foi só 1 ano da minha vida, 1 ano da vida dela. Quantas coisas a gente ainda tem pra viver. Ainda bem que eu tive paciência. Ainda bem que eu amamentei a minha filha, porque eu sei que isso é muito importante. É isso.